Olá, eu sou Raquel Rios, psicóloga e psicanalista, e sempre acreditei que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, como cantou Vinícius de Moraes. Esse é um espaço de conversa sobre aquilo que nos faz humanos, os vínculos que nos atravessam e nos transformam. Aqui, a gente escuta histórias reais, celebra laços e sustenta, com presença e cuidado, aquilo que insiste em nos ligar. Sejam bem-vindos ao Pode Encontrar. Hoje, no Pode Encontrar, eu recebo Sabrina Mendes, fundadora da Ticas, uma empresa que nasce do compromisso de ampliar a participação de mulheres em espaços de trabalho e decisão. Mas talvez o que mais me toque na história da Sabrina não seja apenas o empreendedorismo, é a aposta no encontro entre as mulheres como força de transformação. Porque quando mulheres se encontram de verdade, algo se desloca. Há reconhecimento, há espelhamento, há coragem compartilhada, há a descoberta de que não estamos sozinhas. A Ticas nasce desse gesto, cria pontes onde antes havia silêncio, abre caminhos onde havia desigualdade, fortalece redes onde havia isolamento. Hoje vamos conversar sobre a potência que emerge quando mulheres se escutam, se apoiam e constroem juntas. Sabrina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui, me sentindo muito honrada com esse convite. Prazer é todo meu, eu fiquei muito encantada quando soube do seu trabalho, né, e passei a conhecer, me aproximar um pouco mais da Ticas, e gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, né, como que é o seu trabalho, como foi esse percurso, né, na criação desse projeto. Te ouvi falando sobre a minha trajetória no empreendedorismo, né? E é uma trajetória relativamente recente, assim, olhando para a minha carreira, assim, eu tive uma carreira mais de 15 anos desenvolvida dentro do mundo corporativo. E foi a partir dessa experiência que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa para transformar esse cenário que, por vezes, pode ser muito desafiador para as mulheres. Então, como usar os meus conhecimentos e a minha experiência de trajetória para pensar esse tipo de solução. E aí, a partir daí nasceu a Ticas, enquanto, né, a minha trajetória, foi aí que iniciou a minha trajetória empreendedora. E hoje a gente trabalho majoritariamente com empresas, com organizações que querem, né, promover a diversidade, principalmente espaços majoritariamente masculinos, e que querem ampliar a participação de mulheres e melhorar a experiência dessas mulheres que eventualmente já estão lá dentro, porque o que a gente entende é que muitos dos espaços não foram pensados para atender as experiências das mulheres, e aí eu não falo só no aspecto físico, né, mas toda a gestão, né, dessa vivência corporativa, e a gente entra com soluções para ajudar nisso. E para entrar com as soluções é preciso identificar os problemas, né, Sabrina? O que da sua experiência começou a te angustiar, né, e você começou a identificar que precisava, né, desse olhar e desse cuidado mais direcionado? Hoje a gente tem, assim, infelizmente é um aprendizado pela dor, assim, digamos. A gente tem hoje já mapeado. Sabemos disso, né, sentimos na nossa própria pele. A gente sente na pele, né, foram anos sentindo na pele, assim. Hoje a gente já tem mais mapeado micro e macro violências que as mulheres vivenciam no ambiente de trabalho, né, principalmente no ambiente corporativo. E foi muito a partir dessas vivências de entender, de não aceitar, de entender que aquilo não deveria ocorrer dessa forma. Eu me considero uma pessoa de personalidade forte e muitas vezes sendo submetida a vivências, a violências, a discriminações, ter a palavra invalidada, né, e eu já estudei muito, me especializei em diversas frentes e isso me atingia muito, assim, pessoalmente, sabe? Então, de pensar, assim, de como que a gente não normaliza, né, desnormaliza isso que tá tão normalizado, assim, né, dessas vivências, principalmente pelo viés da dor que as mulheres experienciam no mercado de trabalho. E aí, você falou sobre diagnosticar,
é um passo muito importante, assim, que dentro do nosso trabalho, né, a gente tem esse processo, por exemplo, diagnosticar como que está o contexto de assédio de uma empresa, se essa vivência vai diferenciar até por quem você é. Uma mulher negra, às vezes, pode experienciar mais situações de assédio dentro de uma empresa que uma mulher branca, por exemplo. Mas também muitas coisas acaba que, por já ter vivido tantas situações, a gente já, né, a gente... Infere, né? Infere, e enquanto mulher se encontra muito nesse lugar de ter vivido aquilo ali. Então, assim, eu sinto a sua dor. Então, se eu já percorri uma trajetória por alguns espaços, muito provavelmente a gente vai ter dores semelhantes, assim. A gente se encontra nesse lugar. E como é importante legitimar essa dor, né, Sabrina? Você me fez lembrar até um psicanalista, né, o Ferenczi, ele fala que o segundo momento do trauma após a violência é o desmentido. É quando o ambiente não legitima que houve uma violência, né? Eu acho que a gente está se aproximando aí do Dia das Mulheres, como é importante a gente falar sobre isso, né? O trabalho de vocês, de não só identificar, de legitimar, de trazer à tona para que isso seja conversado em espaços, né, amplos. É interessante esse conceito porque eu comentei que eu gosto muito de psicanálise e escuto muito podcast sobre isso e já tinha me deparado com esse conceito. Né? Que na ocasião foi falado num contexto de relacionamento, no caso de uma traição e etc, né? O gaslight que é feito com as mulheres, né? Mas eu imediatamente, quando eu ouvi, eu pensei na minha experiência de trabalho corporativa, esse desmentido, assim, que acontece muito, assim. Agora, no mês de março, né, o famoso mês das mulheres, e muitas empresas chamam a gente, felizmente mais empresas têm chamado a gente para conversar com homens. Então, como ser um aliado, né, como não praticar, deixar de praticar essas microviolências, e eu percebo que as mulheres, a gente tem muitas abordagens voltadas para as mulheres, mas as mulheres, elas ficam assim, realizadas quando uma empresa chama a gente para falar com os homens, aquela sensação de até que enfim, alguém tá validando isso aqui que eu passo todos os dias, não é só eu que tô falando, assim. Mais do que a gente promover uma conversa só para as mulheres, elas se realizam mais quando elas veem que essa conversa está sendo promovida com os homens, assim. Olha a importância disso que você está trazendo, porque acaba banalizando muito essa data, né, com um presentinho aqui, seja empresa, seja algumas pessoas, uma florzinha aqui, uma coisinha acolá, e não é isso que a gente precisa profundamente, né? Olha a satisfação de estamos tendo um espaço de escuta, né? Tem pessoas querendo mobilizar, especialmente os homens, para necessidade de mudança. Vislumbrar minimamente uma possibilidade de transformação, né? A gente já ouviu isso e é uma verdade, né? As mulheres estão assim, gente, eu já tô sabendo, assim, de tudo que eu tenho ou não que fazer, e na verdade muita coisa que acontece que não é culpa minha. Quando a gente vai começar a conversar com quem precisa transformar suas atitudes em relação a essa pauta, né? Da equidade de gênero, principalmente. Isso. E como é que são esses encontros com os homens? Você percebe uma abertura deles ou uma resistência com esse tema? Como que tem sido, assim? Me fizeram essa pergunta ontem sobre o conteúdo de aliados e eu peguei e fui buscar, tô assim, olha, esse conteúdo aqui, a maioria das vezes a gente tem um ótimo retorno. Aí eu parei, tô assim, não, na verdade a gente nunca teve uma experiência de que os homens falaram mal e tipo, não gostamos. Minimamente, aí teve uma experiência específica que a gente foi falar para uma turma de quase 1.000 homens presencial, de uma empresa na área da mineração. E aí no finalzinho, um senhorzinho chegou para conversar comigo e ele me agradeceu. Aí ele falou assim, olha, eu ainda tô aprendendo ainda esse negócio de feminismo, mas pela primeira vez eu entendi um pouco. Aí ele falou, eu senti assim que tava... Ele falou sobre assim, o linguajar, sobre, né, algo de forma acessível para ele. Eu cresci numa família muito humilde, meus tios pedreiros, meu avô pedreiro, e eu senti assim que eu tava conversando com os meus familiares, assim. Então é o que a gente busca, assim, de trazer para a realidade, né? Inclusive não é só sobre a empresa, mas como que eu posso levar esse feminismo, que os homens podem sim ser feministas, né? Que uma pessoa feminista é aquela que acredita na igualdade. Claro. Entre os gêneros. Então é a primeira coisa que os homens ficam assim,
Então, eu não preciso ficar afeminado, por exemplo, para ser feminista. Não, você não precisa. Você ser feminista, você minimamente está dizendo que você acredita que a sua filha, ela tem o mesmo direito de oportunidades que a sua esposa tem. E aí, a gente leva, assim, dicas de como levar isso para dentro de casa. Então, você lavar as vasilhas dentro de casa, você participar desse cuidado da casa, para além desse... eu ajudo a minha esposa. Não, eu participo do cuidado aqui em diversas frentes. Compartilho. Cuidado do que eu vivo, né? E aí, esse feedback, assim, fiquei muito feliz, que é meio que eu senti que eu cumpri meu papel. Eu consigo conversar com os meus ali. Exatamente, Sabrina. E como é importante sair desse lugar intelectualizado, né? Dessa fala de livros, muito bonita, mas o que vocês fizeram é trazer para a vivência cotidiana. É isso que a gente precisa. É no mínimo, né? É na louça, é no dia a dia. Eu reconheço muito o valor, assim, da academia. Sou professora. Reconheço o valor e admiro uma série de intelectuais, assim. Só que a gente brinca que tem palavrinhas, assim, que a gente não fala. Então, patriarcado, tem palavras que eu entendo o significado dentro da estrutura, ela tem um porquê. Mas se eu solto ela dentro de um contexto que às vezes eu não vou nem ter tempo suficiente para explicar aquilo ali, isso vai mais afastar as pessoas do que aproximar, né? Então, o que de fato tá essa palavra na prática aqui, o que ela muda, né? Quando eu vou falar sobre patriarcado, às vezes a gente já parou para pensar que um ar-condicionado, ele foi pensado muito visando o corpo de um homem e não o biotipo feminino. E aí, às vezes, nos escritórios dá aquela confusão. É mesmo, eu não sabia disso. Assim como muitas coisas que a gente tem hoje, né? Certamente. Foram estudadas e pesquisadas pensando um biotipo masculino. E aí, as meninas ficam morrendo de frio no escritório e os homens estão morrendo de calor, porque, né, às vezes são biotipos diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de patriarcado, a gente tá falando desse detalhe de uma sociedade que foi estruturada pensando nesse pai, nesse homem. Mas não é sobre eliminar os homens, né? Que o encontro com os... É muito... A gente ter os homens como aliado, né? Como aliados dessa causa é um ponto fundamental, assim. Então, a ideia é aproximá-los para a conversa. Perfeito, e é isso que vocês fazem. Ao trazê-los para a conversa, nós não estamos aqui contra vocês, nem queremos atacá-los, muito pelo contrário, né? A gente precisa compartilhar essas experiências. A gente quer poder compartilhar esse espaço, né? Pensando em ambiente corporativo, assim. Então, homens, nos ajudam, a gente quer compartilhar. As mulheres também precisam ter acesso à autonomia financeira, precisam estar no mercado de trabalho. Então, como que a gente faz essa experiência minimamente mais agradável para todo mundo? Claro. Sobre isso. Muito bom. E você observa essas transformações acontecendo, né? A partir do encontro com o trabalho de vocês. Eu gostaria de observar mais. São, né, passos, é um trajeto de formiguinha que a gente vai fazendo. Mas eu também não posso dizer que... Uma sensação que eu tenho, assim, e até pensando o tema do podcast sobre encontros, né? Que dificilmente, eu acho que eu também não tenho uma situação para narrar aqui de uma conversa que a gente promoveu e que a gente não teve um encontro, pelo menos, que gerou transformação ali. Eu não posso dizer que todas as pessoas saíram transformadas, mas a gente sempre tem... né, algumas pessoas ali que pra mim, assim, já senti que eu ganhei o meu dia ali. Uma pessoa que eu senti que foi, de fato, sensibilizada, que resolveu se abrir para esse tema. E, geralmente, as pessoas, né, quando vão entendendo do que se trata, porque é sair desse lugar da ignorância, né, sobre esse assunto, assim. E entender que, às vezes, tá performando uma masculinidade, uma situação que nem gostaria, que nem concorda, né? E a gente vê que a gente mais concorda do que discorda. Então, esses encontros... E eles preenchem muito a gente, né? Eu sempre saio muito feliz e realizada, assim, com uma pessoa que eu percebo, assim, que esse assunto, que a discussão atinge, eu falo, cumpri minha missão aqui hoje. Com certeza. A Silvinha, inclusive, falou isso aqui, né? A gente não pode idealizar achando que a gente tem que transformar o mundo. Isso não é possível, mas transformar o mundo de alguém, né? Aquela contribuição que você deu, que ajudou a expandir uma compreensão da pessoa, que a tocou em um determinado lugar, isso é muito potente. Até pra gente continuar motivado todos os dias, né? Porque se tratando das temáticas que eu trabalho, de equidade de gênero, violência contra a mulher, todos os dias a gente é
inundado de notícias muito ruins, né? Então, até para não desanimar. Então, é nesses encontros que a gente percebe pequenas possibilidades de mudança que faz a gente seguir. E aí, muitas vezes, mudanças um pouco maiores acontecem. Empresas que realmente... acho que uma felicidade que eu tenho é de trabalhar com organizações que realmente estão interessadas. Claro. Porque as que não estão interessadas nem acionam a gente, assim. Então, de realmente querer ampliar, e aí eu tenho notícias, por exemplo, a gente estava desenvolvendo um programa de liderança feminina. Antes do programa terminar, já veio uma moça me contar que ela foi promovida gerente nessa empresa, participando do programa. Então, assim, é uma materialização concreta do resultado ali. Sim. Então, acontece, né? Talvez não na velocidade que a gente quer, mas acontece. Isso. E são esses encontros que também te abastecem, que fortalecem a sua aposta nesse trabalho, né? De que está acontecendo. Sim, acho que eu não saber é uma coisa, né, relativamente recente também, assim, da minha vida, se eu for olhar assim, na segunda metade, talvez, da minha trajetória profissional, me descobri nesse lugar de ser professora, de ser palestrante, e não imaginava que, eu sempre me considerei em algum grau um pouco mais, não introspectiva, mas com uma bateria social um pouco mais limitada. E aí eu confesso que até hoje eu fico surpresa, assim, quando, né, eu sinto que consome a minha energia, por exemplo, ficar 3 horas falando sobre um tema, mas ao mesmo tempo abastece muito, assim, receber esse retorno das pessoas sobre o trabalho, ver as coisas acontecendo, então... Isso é fundamental, assim, além do reconhecimento da carreira, assim, de me sentir feliz fazendo Sim. alguma coisa que eu gosto, mas o contato com as outras pessoas, assim. Claro. E houveram encontros que te mobilizaram mais profundamente para essa trajetória, porque foi uma mudança importante, né, Sabrina, que você fez. Certamente demandou muita coragem para empreender, para ocupar esse lugar. Eu até... porque acho que eu não posso deixar de falar que parte desse empreendedorismo vem de uma necessidade também. Por algum tempo eu ainda tentei me encaixar no mercado, mas aí o autoconhecimento me ajudou, assim, de que eu já queria me encaixar, mas atuando mais com o que eu acreditava, cada vez mais próximo a essa pauta, quando eu comecei a pesquisar gênero com mais profundidade, assim. E aí eu vi que eu não tinha o espaço ainda dentro das organizações para executar aquilo da forma como eu gostaria. Então, por essa necessidade mesmo de criar o meu espaço no mercado de trabalho, também veio o empreendedorismo. E sobre o aprender com os encontros no meio do caminho, assim, muitas mulheres, eu acho que o tempo inteiro, não sei, acho que todos os seres humanos a gente vai se compondo assim, né? Claro. Com base no que a gente vai se entendendo com base nos outros, né? Uhum. Então, tanto pro sentido do que eu não gostaria, quanto o que eu gostaria. Muitas mulheres me inspiraram. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo com uma consultoria que já fazia, né, uma das pioneiras, assim, que fazia essa trajetória, já um trabalho voltado para as mulheres. Hoje a gente tem muitas iniciativas já, né? Felizmente, que a gente precisa, inclusive, cada vez mais. Mas me inspirei em mulheres, assim, que me mostraram que era possível, inclusive, né? Se sustentar a partir disso, de ter uma fonte de renda a partir disso. Claro. E que legitimavam essa necessidade que eu sentia, assim, de gente, isso não pode ficar assim, a gente precisa transformar esse mercado. Então, sim, dá para transformar, e dá para transformar isso numa trajetória profissional também. Então, muitos encontros que me inspiraram nesse sentido. Imagino. E a potência da sua experiência ao transmitir tudo que você traz, né? Porque você não só fala com as mulheres sobre essa liderança, sobre tudo, você vivencia na própria pele. Sim. O tempo inteiro, assim, até... a gente estava falando sobre, né, essa questão de diagnosticar e muita coisa eu já ter sentido, mas eu fico sempre pensando nisso, assim, porque os tempos vão mudando também, né? Então, de não me alienar também apenas na minha perspectiva, na minha visão de mundo, assim, e nas minhas experiências prévias, assim, acho que elas contribuem pavimentaram bem o caminho, mas sempre tem algo de novo aqui com o outro. Por exemplo, um programa de liderança que eu fizer num local, ele não vai ser exatamente o mesmo num outro espaço, numa outra cultura, numa outra cidade. Uhum. Então, são, por exemplo, exercendo o nosso trabalho lá, esses fatores, assim, recorte social, cultura local,
tudo isso a gente olha, assim. E aí, dessas diferenças, às vezes, né, surgem encontros, né, e aprendizados, assim, que a gente nem imaginava que poderiam, né? Às vezes, até a gente se surpreende, assim, nossa, ou subestimei, né, algum contexto, e felizmente fui surpreendida, assim, aprendi aqui. Então, isso acontece muito. E qual que é a maior potência, assim, que você observa nesses encontros entre as mulheres? Tem um conceito, eu queria muito lembrar a autora agora, mas não tô lembrando para falar, que fala do conceito de dororidade, que vai falar sobre, a gente tem o conceito de sororidade, sim, né? Essa parceria, igual tem a fraternidade entre os homens, entre as mulheres, que em nada é sobre eu ter que concordar em tudo com outra mulher. A gente pode sim, tem autonomia inclusive para discordar. As diferenças existem, né? Existem. Podem e devem existir. Mas a gente se encontra num lugar de pertencimento, de reconhecimento, e esse contexto de dororidade, porque, né, não coincidentemente, as mulheres acabam se identificando muito vivemos desafios semelhantes. E aí a gente acaba se encontrando nesse lugar. Que eu acho válido do ponto de vista de acolhimento, mas que também a gente precisa só tomar um cuidado para a gente não ficar só se definindo pela dor também. Mas tem uma potência muito grande, assim, quando às vezes você está vivendo um desafio e você lida com alguém que compartilha, que legitima aquele sentimento, que compartilha, que às vezes tem uma visão. Eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, mães, né, que relatam, assim, depois que eu me tornei mãe, mudou um pouco o meu grupo de amizades e eu descobri ótimas amizades no grupo de outras mães ali. Então, mulheres compartilham a mesma vivência. Sim. Eu tenho muitas amigas negras, por exemplo. E eu percebo que, né, por mais que a gente tenha uma ótima amizade com várias delas, assim, melhores amigas, amo muito, mas alguns momentos que elas têm necessidade, por exemplo, de participarem de encontros com outras mulheres negras. Eu fico nesse limbo racial, assim, mas não entendo essa leitura enquanto uma mulher de pele clara aqui no Brasil, e aí as meninas brincam, às vezes, assim, amiga, preciso estar aqui um pouco, né, num grupo de mulheres negras, porque são identificações de vivências, de situações que elas vão se reconhecer. Claro. E aí foi importante o meu letramento nesse sentido, entender das questões raciais e de gênero, para entender que isso não era um demérito em relação à nossa amizade, e respeitar esse espaço. Acho que o amor também é sobre isso, né, as necessidades que o outro tem. De poder circular em vários espaços, né? Dessas demandas de pertencimento, de identificação. Né? Buscar esse pertencimento que uma só pessoa não vai conseguir entregar, né? Em todos os aspectos. Múltiplos, né? Exato. Até para desafogar um pouco as exigências sobre essa relação. Sobre as relações como um todo. Exatamente, né? Por isso que a gente precisa de muitas conexões, né? Tipos de conexões diferentes. E cada uma vai alimentando a gente num lugar, né? Diferente, assim. Tem uma questão engraçada nessa curva que eu acho que toda pessoa que se aprofunda estudando gênero, que vai se entendendo dentro do feminismo, passa um pouco, que é uma curva, assim, de aprendizado, e no início você acaba sentindo muita raiva. E aí eu tô descobrindo aqui o feminismo, eu tô entendendo então que a estrutura é assim, e aí você sente raiva dos homens, você sente raiva da estrutura, e aí à medida que você vai avançando nisso, entendendo que muitas vezes os indivíduos, eles às vezes são até mais vítimas do sistema, não tô falando, né, muito cuidado com essa fala, assim, de que os homens são vítimas, mas entendendo que não é uma guerra contra os homens, é contra o machismo, é contra a estrutura. Exato. E que os homens, às vezes, alguns mais conscientes disso, outros totalmente, né, alienados a isso, acabam contribuindo, fazendo parte. Mas é interessante ver a minha curva de raiva, assim, como que mudou, como que no início. E aí, até para me possibilitar, hoje em dia, ter trocas e admirar e poder aprender com outros homens também.
eu, obviamente, eu brinco assim que se eu preciso ir num médico, uma consulta, eu sempre busco profissionais mulheres, até por uma questão disso aqui antes, né? Vocês falaram sobre isso. A gente falou do Uber, né? De alívio que quando tem uma motorista mulher. Tem uma motorista mulher, mas às vezes intencionalmente, assim, preciso gastar o meu dinheiro, vou tentar fazer com que ele vá para a mão de uma mulher. Mas isso não invalida eu consegui hoje reconhecer que eu posso aprender e posso ter ótimos encontros com profissionais, com homens em geral, né? Eu brinco que eu sou até casada com um, inclusive. Então não é sobre guerra contra os homens. Assim. Exatamente. A gente pode conviver, respeitar as diferenças, desde que haja espaço para elas. Né? Exato, mas até eu tô contando isso até no sentido de da gente ter um pouquinho de empatia com quem tá iniciando essa curva, porque faz um pouco parte do processo, assim, quando você sai dessa caverna e entende um pouco o mundo, aí, acho para diferentes pautas, a questão racial também, às vezes, gera isso. Então, entender que aquela pessoa ela tá numa fase diferente da curva de aprendizado, mas que bom que ela começou já a trajetória. Daqui um momento ela vai... sentido, né? Também. E eu acho que a raiva ela é muito legítima. Eu sou muito admiradora, assim, da Audre Lorde, uma das autoras, assim, eu até tenho tatuado aqui, questionar tudo. Que vai falar sobre isso, de não aceitar o que está posto, né? Claro. E a Audre Lorde, por exemplo, ela vai falar muito da raiva como motor de transformação, porque também se a gente só fica nesse lugar de passividade, de conciliação acima de qualquer coisa, isso pode ser muito perigoso. Muito. Então, esse encontro, imagino que você compartilhe dessa perspectiva, encontros que vão ser favoráveis, vão ter reciprocidade, que vão, né? Claro. Tem que ser encontros positivos para os dois lados, assim. Mas eu acho que você está trazendo um aspecto fundamental que ainda não tinha aparecido aqui no podcast. Porque às vezes, quando a gente fala de encontros, fica algo muito romantizado. Essa coisa muito bonitinha, muito simbiótica até, né? A raiva, ela faz parte dos encontros até para diferenciação, né? Instinto de autopreservação e ela inaugura um sujeito ali, né? Eu existo, então eu acho super importante o que você está trazendo como um afeto que faz parte, também precisa ser vivido e legitimado. E eu acho que, eu particularmente não acho que é o melhor caminho de lidar com ela o ignorar, né? Não mesmo. Eu acho que isso pode se manifestar de formas muito ruins. E aí, falando de encontro, e aí você falou dessa questão da romantização, eu pensei logo no meu casamento, gente, tem atrito, tem... Claro. Então, acho que todo mundo que tá dentro de um relacionamento e que quer fazer aquele relacionamento crescer e construir, eles, né, quase nunca vai estar nesse lugar só dessa tranquilidade, de nenhum atrito. Sabe que eu ouvi até uma frase fazendo uma metáfora com uma pedra preciosa. É no atrito que se lapida. É sempre uma linha tênue, né? Pra gente não ficar também romantizando relações extremamente turbulentas. Mas a gente não pode também ter a inocência de achar que... Claro. Não vai ter quando a gente fala em atrito, acho importante colocar isso. A gente tá falando de violência. De briga. Atrito e violência são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes, né? Exato. Vamos pensar em atrito como aquilo, né, que toca em diferentes lugares. É aquilo que emerge de uma diferença. Pensamento, de percepção, né? Então, atritos não são violências, não são agressões, né? Conflitos gravíssimos. Né? Não é até isso. Trazendo um pouco para minha pauta de trabalho, assim, para a questão do feminismo, da equidade de gênero, que eu acho curioso, assim, é uma dicotomia, né? Que as mulheres foram lidas desde sempre nesse lugar de histérica, de raivosas. Mas quando a gente vai olhar na prática, as mulheres têm muito pouco espaço para colocar suas insatisfações, seja no ambiente de trabalho, seja até às vezes numa relação, né, conjugal, assim. Então, né, fico pensando um pouco, assim, de onde surgiu essa imagem, sendo que a gente tem tantas mulheres até hoje performando um papel de dócil, de amável, de não entro em atrito, né, de não querendo colocar suas vontades. E como que ainda tem, né, uma deturpação do feminino como esse lugar passivo,
né? Exato, recentemente a energia feminina é passiva. Né? Recentemente eu vi até uma psicanalista falando no Instagram, achei o máximo, ela falando, gente, de onde vocês tiraram que papel masculino é ativo, feminino é passivo? Não, larga de ser songamonga. Ela usa esse termo, ser feminina tá muito longe desse lugar passivo. Ela até faz uma reconstrução histórica da figura da Virgem Maria. Como que antes, depois eu posso até divulgar no Instagram, no podcast, porque vale a pena ouvi-la falar. Ela fala como que antes ela era uma figura extremamente ativa, questionadora, lutou, e até as imagens eram com espadas, combatendo demônios. Maria combatia demônios, ela não tinha aquele lugar, né, quase paralisado, santificado, dócil, né, isso já é, né, toda uma construção cultural machista. E até para os homens, como que isso é ruim para os homens também? Porque aí, um homem que minimamente tem uma sensibilidade, que gosta de poesia, que se emociona, a gente vê histórias muito tristes, assim, de homens que nunca deram um abraço no próprio filho, porque o homem não pode manifestar afeto. Que a mãe do cara faleceu e ele não derramou uma lágrima. Então, esses papéis de gênero, né, que a gente fala, essas performances de gênero, elas são prejudiciais para todo mundo. Para todos. Perfeito. O homem quer aprender a dançar um forró, mas homem não dança, eu não posso dançar. Sim. Então, cristaliza todo mundo num lugar, né? Nossa, tão importante isso que você está trazendo, viu, Sabrina? E eu me lembrei também do que você falou ao chegar, né, de que apesar de ter pensado em tantos encontros, a nossa conversa também te levou ao encontro com você mesma. Como é que você sente esse percurso, assim? Eu vim pensando, assim, né, nos encontros que mais me marcaram, e aí martelava muito na minha cabeça, assim, o encontro comigo mesma, assim. Porque eu sinto que hoje eu sou uma pessoa tão diferente, teve essa trend dos 10 anos, né? Mas para além da estética de 2016 para 26, de valores, assim, como eu me reconheço no mundo, assim, como um todo. Então, acho que esse encontro comigo mesmo, de me entender, de entender meus valores e de poder sentir uma segurança para honrá-los, né? Que talvez, assim, a sementinha pode estar ali, mas a gente se aliena, a gente não prioriza e a gente não se sente segura para honrar isso que a gente às vezes sente tão forte que, nossa, isso faz muito parte. Eu não acho que eu sou uma pessoa para dizer assim, eu sou assim, acho que não posso dizer essa palavra porque eu estou em constante transformação. Estamos, né? Estou assim, mas ao mesmo tempo, se eu for olhar a Sabrina de anos atrás, eu me sinto uma sensação de muito mais perto da minha verdade, da minha autenticidade do que em outro momento. Então, acho que esse encontro, que ele, acho que em grande parte foi proporcionado pela psicanálise, por isso que eu acho que eu sou tão entusiasta, assim, admiro muito. Que gostoso saber disso. Eu faço terapia há muitos anos, e aí, só num período mais recente que eu, né, alguns anos atrás, que eu resolvi experimentar a psicanálise, e assim, te vira do avesso, mas assim, achei aquela... O avesso às vezes é o lado certo, né? Que era o lado certo, assim. Então, acho que o encontro com a psicanálise que proporcionou o encontro comigo mesmo, que, nossa, daí foram tantos encontros que puderam brotar, surgir a partir disso. Por exemplo, um bem clássico, assim, é o relacionamento com a minha mãe, assim. Como que essa, né, o meu autoconhecimento e poder fazer as pazes com muitas questões na minha vida, permitindo que hoje eu tenha uma relação muito melhor com a minha mãe, que me permite viver coisas que eu não viveria se eu não tivesse passado por isso. Me permite pedir um colo a essa altura da vida para minha mãe, quando vivenciar algum desafio, que eu não me permitia viver isso quando eu era mais jovem, em tese. Então, hoje, mais velha, eu me sinto mais confortável para pedir esse colo. Sim. Então, acho que, nossa, transformou muita coisa na minha vida.
Nossa, gente, eu fiquei até emocionada aqui, porque eu acredito tanto nisso, eu vivencio tanto isso enquanto uma pessoa que faz análise há mais de 20 anos e também tive a minha vida profundamente transformada pelo encontro como uma analista, né, que me possibilitou esse encontro comigo mesma. Como eu testemunho isso na vida dos pacientes, e não tem coisa mais gratificante, né, do que ver o quanto que esse nosso encontro com a nossa verdade também vai nos aproximando do outro, né, com suas dores, com suas delícias, nos deixa mais tolerante para a nossa humanidade, para do outro também, né, e não foi nada planejado, viu, gente? Ela falar do encontro com a psicanálise que possibilitou esse encontro com você mesma. Nossa, eu tive a minha fase, assim, de chá. Eu tenho, coincidentemente, alguns amigos psicanalistas, psicólogos, então, um assunto, e aí, quando eu, né, fui me aproximando, e aí comecei a ler mais, e aí eu só falava sobre isso, eu cheguei a ficar um pouco chata, assim. Monotemática é assim, a gente, psicanálise a gente brinca, às vezes é uma cachaça, indica pra você todo começa mundo, a tomar, né? E a todo pessoa mundo chega com uma dor de cabeça, eu falo, e se você fizer análise? Será que... Acho que indica pra Deus e todo mundo, assim. Mas, porque realmente, assim, foi uma experiência, né, acho que talvez uma das melhores transformações que eu tenha vivido. E é engraçado que não significa que a vida fica mais quentinha, gostosinha, não, né? Talvez eu tenha... A gente não tem controle, né, sobre a vida, sobre a realidade externa, mas eu acho que é uma idealização achar, né, que fazer análise ou uma boa terapia também, você vai ficar imune a sofrimento mental. Pelo contrário, eu acho que te dá recursos para tolerar cada vez mais dor mental, sem adoecer, né, sem atuar, sem somatizar. Então é uma outra forma de lidar com a dor, porque ela faz parte da vida, né? Exatamente. Mas eu acho que quando a gente tá mais à vontade na nossa própria pele, isso já é muita coisa, né? Parece que é um alicerce, assim, né? Que te permite, a partir daí, fluir muito melhor na vida, assim. Como diz, né? Ontem mesmo eu escutei aquela frase: o que afunda o barco é a água de dentro. Então, a gente poder cuidar, né, do nosso interior, simples, mas... não é? Acho isso tão verdadeiro, a gente poder cuidar do nosso lado de dentro, olha... E porque eu vejo muito um discurso, assim, você deve ouvir muito, né, falando sobre terapia, no sentido, assim, de tratar uma dor específica. Eu tô com sofrimento, eu vou lá na terapia, vou tomar esse remédio da terapia aqui. E que eu particularmente não... Acho que pode ter o seu momento ali, né? De apaziguar, de acolher alguma coisa específica. Mas é muito mais sobre o conseguir bancar a sua autenticidade. Que é muito difícil, socialmente é muito difícil. Eu entendo muito as mulheres. Tenho, em algum grau, uma empatia, assim, das mulheres que vivem em prol de uma performance, assim. Porque é muito difícil você conseguir... sair, se abrir mão de um padrão de beleza, abrir mão de várias coisas que estão postas, porque você, em tese, se sente, é um sentimento, né? Porque não necessariamente isso é verdade, mas amada, mais aceita. Então, o bancar não ser amada em alguns espaços, assim, é difícil, tem que estar muito fortalecido. A gente se constitui nessa relação, né? Não à toa o Winnicott fala, sou visto, logo existo. Então, a gente ficar falando muito de amor próprio, deslocando a necessidade humana de ser visto pelo outro, de ser reconhecido, de ser amado. Como se desse, né? Não dá, pra ser amado, né? Sem se preocupar com ninguém ao meu redor, não. Então, é isso que você trouxe, né? São muitos os desafios, mas é claro que quando a gente consegue atravessá-los na companhia de um outro, né? Ficar mais à vontade na nossa própria pele, automaticamente alguns sintomas vão se diluindo, mas não é esse o objetivo maior, né? Não é uma eliminação de sintomas, não é uma cura somente, né? A gente associa o tratamento de psicanálise à cura no sentido do queijo curado, né? É um queijo que ele vai sendo maturado. E em análise a gente vai criando, né, condições psíquicas para lidar com os desafios, para poder também sustentar até
as satisfações, né? A gente acha que só fala de problema, mas sustentar momentos de felicidade, se apropriar das conquistas. Não é difícil? Dá outro capítulo a gente falar sobre isso, de quanto a gente se sabota quando as coisas boas finalmente estão acontecendo, né? Ô, gente, eu já tô angustiada aqui com o nosso tempo. Tem uns tempos, como é que é? Porque a gente começou mais tarde e não dá vontade de conversar tanto com você, Sabrina. Ai, tô adorando também. E assim, eu só preciso registrar essa analogia que você fez do queijo. Mineiros não precisa explicar, é autoexplicativo. Mas é perfeita, né, gente? Porque quem não gosta de um queijo Minas curado? Opa! Assim? Perfeito. É muito mais saboroso, né? Muito mais saboroso. Eu acho que nós vamos ter que ficar com esse queijo, mas com a promessa de um cafezinho com mais prosa. Pronto, porque nosso encontro foi muito prazeroso pra mim e tem muito mais a aprender e conversar com você. Viu, Sabrina? Quero te agradecer imensamente pela sua generosidade em vir, pelo seu tempo, pela sua disposição. E dizer, né, para todos que estão nos ouvindo, que certamente ficaram encantados com o seu trabalho, com a sua história, onde que eles podem te encontrar? Eu estou por aí em Belo Horizonte, comendo um queijo, tomando um café. Sou mineira de BH, mas pensando em redes, né? Acho que o meu trabalho, majoritariamente, a nossa página é Chicas, que é CHICCAS, é Chicas com 2 Cs. Chicas.cc no Instagram, no LinkedIn, nas plataformas aí. E por lá vocês me encontram também. Eu sou Sabrina Mendes. Ótimo. Não me considero uma influencer, mas de vez em quando estou lançando alguma provocação. Adorei as provocações do Dia Internacional das Mulheres. Esse lugar, principalmente, que eu ocupo de provocadora, assim, sobre essas pautas que vão me atravessando, que atravessam a maioria de nós aí no dia a dia. Muito bom. Seguimos questionando. Questionando tudo sempre. Muito obrigada pelo convite, querida. Obrigada a você, foi ótimo. E espero vocês no nosso próximo encontro e episódio. Até lá!